Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu acho que, se eu disser para você, na verdade, dizendo para você, né, que o que vai acontecer agora nesta conversa é a verdadeira tradução, é o verdadeiro trocar em miúdos do que é o Fazendo Arte, a proposta do Fazendo Arte. É exatamente o que vai acontecer. Se você ficar com a gente de agora em diante, você vai ver que fazer arte na prática é exatamente o que o maestro Rubens Souza, que está aqui com a gente, está fazendo nesse momento na história da música na cidade de Manaus. Nós vamos aqui no nosso Fazendo Arte de hoje conversar sobre o desenho, o desenhar e a concretização de uma orquestra sinfônica, minha gente. Vocês já imaginaram isso, a gente acompanhar o nascimento de uma orquestra sinfônica desde o primeiro dia, desde o primeiro momento? É exatamente essa arte que o maestro está fazendo na companhia de 50 outros artistas ligados à música. E eu sei que o lançamento que aconteceu aí na última sexta-feira foi égua do evento, como nós dizemos aqui em Manaus. Foi um grande acontecimento lá no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. E gentilmente o maestro correndo para cá, correndo para lá, porque está todo mundo conversando com ele, os nossos colegas das outras mídias, ele arranjou um tempinho e veio para cá para contar para a gente que história é essa do lançamento de uma orquestra sinfônica e que tem o nome de Orquestra Sinfônica da Amazônia. O que é isso? Fica com a gente, porque antes de falar com o maestro, eu não posso deixar de dizer para vocês uma coisa. O destino musical da cidade de Manaus, o DNA musical dos habitantes do estado do Amazonas foi estabelecido, isso é uma leitura minha, desde o momento em que Eduardo Ribeiro, um pioneiro, um visionário que foi nosso governador, em 1876 o camarada inaugurou no meio do nada um teatro belíssimo chamado Teatro Amazonas. E hoje, 2024, o mesmo teatro, no meio de tudo, ele nasceu no meio do nada e hoje ele está afincado no coração de Manaus, no meio de tudo. Hoje esse teatro é realmente o polo irradiador da nossa melhor cultura. É o maior templo que nós temos, eu acho que no Brasil. Entenderam? E o maestro vem fundar uma orquestra sinfônica e vem contar pra gente que história é essa. Então fica com a gente, porque você tem o DNA da cultura musical do Amazonas, se você é daqui. Porque você tem que saber mais a respeito da importância dessa orquestra sinfônica. Maestro Rubens Souza, seja muito bem-vindo. Que bacana que você arranjou um tempinho na tua agenda para vir conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Humberto, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um momento muito feliz de estar aqui, né? Sou teu fã desde quando cheguei em Manaus, né? Cheguei em Manaus há 26 anos. Sou músico da Amazonas Filarmônica, né? Então eu sou da primeira leva de músicos que aqui chegaram, né? Que numa política cultural extraordinária
né, que se iniciou em 1997. O governador Amazonino Mendes. Amazonino né? Mendes, Amazonino exatamente, Mendes. exatamente. Acho que todos vieram músicos do leste europeu, de São Estados Paulo, Unidos, todo São o Paulo, Brasil, todo o Brasil, de todo o Brasil, exatamente. Então, e formou uma das principais orquestras do Brasil, né? Que está aí. Que está aí, exuberante, se manteve ao longo desses anos todos como uma das principais orquestras, né? Em 97 houve vamos um pouco, né? Só lembrar que depois da estabilização econômica do Plano Real, em 94, houve uma possibilidade enorme a cultura foi enxergada de uma outra forma, né? Assim, e com isso alguns governos passaram a criar uma orquestra. E o governador Amazonino Mendes, a brilhante ideia de termos uma orquestra dentro do Teatro Amazonas, que é a Orquestra Amazonas Filarmônica, né, referência no Brasil, e conhecida no mundo todo. E então a história começa desde aí, né? Vim para passar 2 anos em Manaus. Esse era o contrato inicial, né? Não, é que eu sou apaixonado por São Paulo. Eu gosto de São Paulo. Sim. Eu gosto, né? Você é paulista, né? Eu sou paulista. Então eu gostava de São Paulo, né? Adorava São Paulo, adoro São Paulo, né? Mas eu me lembro que na época eu estava esperando uma audição. Aí eu era contratado do Teatro Municipal de São Paulo, da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. E eu estava esperando uma audição para que eu pudesse me tornar efetivo da orquestra. Só que a audição estava demorando muito, então eu recebi o convite do maestro Júlio Medalha para fazer a audição para cá. Medalha, Júlio é verdade. Medalha, né? Grande Júlio Medalha, né? Tem todo o meu respeito, meu Deus do céu. Foi um maestro, gostei muito de trabalhar com ele. Ele tinha uns músicos na maior estima, né? Me lembro que quando ele falava dos músicos da Amazonas Filarmônica, na época, ele falava, quando eles tocam, sai fumaça, eles tocam em qualquer orquestra do mundo. Olha só. Isso inflava. Claro. Né? Inflava. Nós tocávamos, né? Então era vem daí, na realidade. Então eu vim para ficar 2 anos, acabei me envolvendo com os alunos, né? Comecei a dar aula, o Cláudio Santoro foi fundado, a primeira aula do Cláudio Santoro foi dia 28 de julho de 98, então eu estava nesse primeiro dia de Cláudio Santoro. Dei aula. O Cláudio Santoro é o conservatório, né? O Liceu Cláudio Santoro, sim. Que na época ele começou ali na Major Gabriel. É verdade. Né? Ele começou ali tímido, né? E nós tínhamos um contrato, né, que cada músico da orquestra tinha que dar 3 horas de aula por semana. Fazia parte do contrato? Fazia parte do contrato. O Júlio, ele pensava muito isso, o maestro Júlio pensava muito nisso, porque não adiantava ter apenas uma orquestra de grande nível se não fomentasse o ensino musical. Né? E interessante porque o Liceu continua cumprindo esse papel até hoje. Exatamente. É fantástico o papel do Liceu Cláudio Santoro toda essa até hoje. Estrutura que foi formada, né, no governo Amazonino Mendes, tendo o Dr. Robério como secretário, muito importante isso também, é o que, de alguma certa forma, é um exemplo. Eu me lembro que quando eu ia para São Paulo, as pessoas, né, falavam que, e realmente é constatado que o estado do Amazonas, Manaus, o estado do Amazonas foi o estado que mais cresceu culturalmente. A cena cultural daqui Exatamente. É muito efervescente, né? Exatamente. Veio a Amazonas Filarmônica, foi criado num tapa só. A Amazonas Filarmônica reestruturou o Coral do Amazonas, o Corpo de Dança do Amazonas. Fundou a Amazonas Jazz Band. Exatamente. E com isso veio todas aquelas questões da restauração, a reforma da biblioteca, a Pinacoteca do Estado, toda aquelas construções Belle Époque,
em volta do teatro. Claro. Né? A transformação dali do centro, no Largo, na Praça São Sebastião. Era só uma praça. Exatamente, ali, né? Agora no Largo, sim. Que recebeu montagem de ópera, mais de 10 mil pessoas ali sentadas. Então tudo isso é um exemplo a seguir, né? Tudo isso é um exemplo a seguir. Mas essa é uma curiosidade no seu pessoal. Eu vou adivinhar, tá bom? Eu realmente não sei. Depois eu digo por que eu estou tentando adivinhar. Okay. O seu instrumento é o trompete? Sou trompete. Eu até imagino por quê. Sabia. Eu vou chutar que ele é trompetista. Agora, pode falar. Eu posso dizer por quê? Pode. Todo trompetista tem esta marca aqui, né? no lábio superior. Exatamente. Entendeu? E quando eu olhei essa sua marca, eu lembrei de Louis Armstrong. Sim, Miles Davis com essa mesma marca. Aí eu digo, será que eu vou acertar? 2 ídolos. Mas né? Sim. 2 ídolos. E essa marca é uma marca indelével de todos os trompetistas, né? Os grandes trompetistas. Acho que dos metais, nós somos os mais caxias, vamos dizer assim. Maestro. De estudar horas e horas. É até engraçado, Humberto, porque... E haja pulmão, né? Sim. Haja pulmão, né, pela fé. Porque tem material, trompete tem material, né, de métodos, de vários, cada um com as suas explicações, cada um com os seus, tentando resolver os seus problemas. Outros instrumentos nem tanto, né? Então eles são os mais os mais caxias, né? Os mais que sentam, todo mundo realmente sentam para estudar, porque nenhum músico chega numa orquestra sinfônica com meia hora de instrumento por dia. Isso é muito. Isso aí que a gente vai entrar nesse ponto. Grande verdade. Né, quando a gente fala de entrar no ponto da orquestra, a gente vai entrar nesse ponto, porque a perfeição, né? A perfeição é uma outra linguagem. O corpo é treinar o corpo para uma outra função da qual ele não nasceu, ele não é nato para aquilo. Nós não nascemos para tocar um instrumento, tanto em concentração quanto no aspecto físico, né? Então isso é uma mudança que é construída ao longo do tempo. E quanto mais tempo você fica, né, com o instrumento, essa construção, essa mudança vem mais rápido, né? Fantástico. Mas me diga uma coisa. Agora eu sei que está todo mundo nessa expectativa. Eu reuni com alguns dos meus pares da Academia Amazonense de Música, e vocês guardaram como um segredo esse lançamento, né? Porque Humberto, fala pra gente sobre esse lançamento da Orquestra Sinfônica do Amazonas. Não, peraí, eu não vou falar nada, o maestro vai lá conversar comigo. Me diga uma coisa, como é que nasceu essa ideia da fundação da OSA? Então, Humberto, nós quando teve a pandemia, a gente sabe que o setor cultural é um setor foi um dos setores mais prejudicados na pandemia, né? Foi atingido em cheio. Foi atingido em cheio, exatamente. E a gente tem a gente sabe que fazer arte no Brasil é difícil, e a gente está falando no Brasil quanto São Paulo, Rio de Janeiro, né, Paraná, imagine no norte. Né, imagine no norte. Então, tudo é difícil. E, consequentemente, Manaus tem o quê? Quase 3 milhões de habitantes. Manaus, eu estava fazendo uma pesquisa, Manaus é a 7ª maior cidade do Brasil. Né? E as vagas de empregos para músicos são escassas. Numa orquestra sinfônica aqui em Manaus, ainda no meu instrumento, somos 5 trompetistas na filarmônica. Só para ter uma ideia. A filarmônica pede 5 trompetistas aí, 5 na sua trompetistas formação. na formação. Né? Por causa do volume de trabalho, o repertório que é feito, né? Então, essa situação assim. Então, e os outros trompetistas? Né? Nós temos 2 universidades que formam músicos.
O EA e o EA FAM, e o né? FAM. O FAM ainda trabalha bastante em relação à licenciatura, Sim. mas o EA é o bacharelado. Sim. Então, e esses músicos, como que eles são, onde eles serão absorvidos? Né? Quer dizer, onde irão desenvolver a sua arte ao mesmo tempo, tornar isso de um meio profissional, para ter um rendimento. Exatamente, não é isso que tu tá dizendo? exatamente. Até mesmo porque para estudar música não é barato. Não. E não é fácil encontrar. E tem outra coisa, me permita acrescentar é uma opinião minha, maestro. Permita encontrar bons mestres. Não é fácil. Existem, mas não é fácil. Exatamente. Por quê? Porque falam que a música, que a pessoa, para ser música, ele precisa ter o dom. Sim, o senhor concorda com isso, né, pai? Não muito mais. Não? Não. Interessante. Não se nasce músico, então? Não. Não se nasce músico? Não, você precisa treinar para ser músico. E precisa treinar muito para ser músico. Mas o dom não leva à atração de desenvolver essa arte? O dom é o diferencial de um músico para o outro. De um músico... Vamos pegar Miles Davis. Miles Davis, ele estudou... Mas era gênio. Ele era gênio, sim, né? mas ele tinha um dom. O senhor pegou lá em cima, hein? Olha só, sim, exatamente, para exemplificar. Claro. Só que ele... Todo mundo pensa o Miles Davis como trompetista, o ícone que ele foi do trompete, só que ele estudou 3 anos na Juilliard School. É verdade. Ele tinha uma formação sólida. Ele tinha uma formação sólida. Sim. E na Juilliard, 3 anos na Juilliard... Não é para qualquer um, não. No mínimo, umas 5, 6 horas por dia ele estudando. Sim. O meu grande... Talvez foi o trompetista que me fez abraçar o trompete como profissão, né? O Wynton Marsalis. Caboclo de Nova Orleans, maravilhoso. Também a família do Wynton tem aquele negócio. Exatamente. O pai, os irmãos, todo mundo. Exatamente. Numa entrevista, ele falou assim, perguntou, mas por que você toca música erudita e jazz? Eu falei, o jazz... ele mistura por isso. Por causa da minha família, da minha formação e tudo. Sim. E a erudita? A erudita, ele falava assim que Nova Orleans tem todo esse aspecto musical, mas também tem um aspecto, vamos dizer assim, do racismo também. Sim, né? sim. Isso é sabido, é fato. E ele falava assim que ele queria provar para a sociedade que um músico negro era capaz de tocar música europeia. Sim. E ele se tornou o maior dos trompetistas. Hoje ele é o diretor-geral da sociedade musical em Nova York. Ele ocupa aquele cargo lá em Nova York. Exatamente, no Lincoln Center. Né? Ele é maestro. Ele continua brilhando. Ele é uma coisa espantosa, compositor, ele é trompetista. fantástico. Hoje ele é fantástico. Sabe? Então, ele falava isso, só que ele estudava muito. Entendeu? Só que ele estudava muito. O senhor recomenda, maestro, para um músico, por exemplo, em desenvolvimento, que além do estudo, a prática, estudar e praticar, isso é algo que, se não abraçar isso, não desenvolve? Não desenvolve. O talento só não resolve, até mesmo porque é uma coisa orgânica, uma coisa de muscular. Sim. Então você precisa criar uma memória muscular quando você toca, seja qual for o instrumento. A questão do violino, a questão do peso do arco em cima das cordas, né? O trompete, o fluxo de ar, né? Os instrumentos de sopros, o fluxo de ar que mexe com toda o teu tórax, toda a musculatura é uma coisa, se a gente for parar para pensar, é uma coisa complexa. Então, a pessoa ter talento... E a embocadura é uma coisinha desse tamanho. Exatamente. Você tem que fazer uma força... Precisa de muita força ali. Não, a questão não é... Não existe força naquele sopro. Exatamente. Então, quando você começa a tocar, você coloca força. Só que com o tempo, para você tocar várias horas por dia, você vai ter que tirar essa força. E desenvolver um jeito. Desenvolver um jeito, a categoria. Fantástico.
Fantástico. Entendeu? Então, é o tipo de coisa que você só vai fazer se você tiver a prática, se você tiver o estudo. Então, você tem que ter... E praticar, estudar praticar sempre. Sem parar, né? Todo dia. O músico não se forma, né? Não. Ele todo dia ele tem que estudar. Tá vendo, Liminha? Tu tá ouvindo isso aqui? Pois é. Nós tivemos uma reunião com o querido Maestro Malheiro. Grande maestro. E ele falava assim, ele falou assim, todo mundo tem que estudar. Eu estou estudando, eu estudo. Pois é. Né? E ele já é aquela pessoa que a gente olha para ele e vê que ele já chegou lá, né? Sim. Ele tá lá. Né? Mas olha aí. Me diga aqui uma coisa, quantos músicos nós temos na nossa sinfônica do Amazonas? Então, nós temos hoje... É da Amazônia ou Amazônia? Da Amazônia. Da Amazônia. Da Amazônia. Né? É uma responsabilidade maior até. Maestro, primeiro, desculpa, maestro, diga como foi o lançamento lá no Instituto Cultural Brasil Estado. A Artemisa Gadelha me disse que foi o evento, foi realmente fantástico. Diga pra gente como foi o lançamento da Sinfônica da Amazônia. Foi uma coisa... Foi sexta-feira agora. Foi sexta-feira. Você tinha me perguntado se nós tínhamos guardado segredo sobre isso. Não, sim. As pessoas é que acham que vocês... Né? Quando não, eu comecei com elas, o senhor vinha aqui, rapaz, eles guardaram um segredo disso aí, você não sabendo, não, Deus. Então, no ano passado, nós, só terminando a história, nós durante a pandemia, né, tem toda aquilo ali, então eu prestava consultoria para um instituto chamado Instituto Amazônia Sustentável, que tinha um presidente, um amigo, o Edson Braga. E ele queria fazer uns projetos sociais, projetos culturais, né? Me chamou eu e um outro amigo. Aliás, ele chamou o amigo, esse amigo me levou para lá. E nisso eu fiquei responsável por uma parte de projetos culturais. Eu falei, Edson, nós podemos fazer pela Lei Rouanet, né? Já que uma orquestra vai ser uma coisa privada, esses projetos a gente faz pela Lei Rouanet. Que é um mecanismo. A Sinfônica é um projeto privado. É um projeto, né? privado. A Privado. orquestra é privada. Sim. Nós fizemos o quê? Nós temos nos constituímos em uma entidade jurídica, né? Nós somos o Instituto Orquestra Sinfônica da Amazônia, com o CNPJ. Sim, claro. Né? Então, nós somos privados. E os nossos projetos, eles são... E uma orquestra privada no Brasil só é possível através da Lei Rouanet. Me diga uma coisa, é a primeira vez na Amazônia, já que a Sinfônica é amazônica, que um projeto desse é criado de uma sinfônica na Amazônia? Quer dizer, o senhor tem conhecimento que algum dos outros estados do Pará, etc., ele já tem uma sinfônica privada? Eu estou falando privada. Privada? O senhor tem conhecimento? Olha... Eu vou pesquisar isso, sim. Eu achei interessante. Eu não fiz essa pesquisa. Acho que a mais conhecida orquestra privada no Brasil é a Orquestra Sinfônica Brasileira. Sim, claro. Ela é totalmente privada. Mas na Amazônia o senhor não tem conhecimento. Na Amazônia... A Amazônia é legal. Na Amazônia... Tu tens conhecimento, Artemisa, de uma orquestra sinfônica privada na Amazônia? Eu não tenho. Não. Vai ver, será que isso é uma primeira iniciativa, maestro? Olha só, vamos assim, sinfônica nos moldes que... Porque essa aqui é nos moldes de uma sinfônica, sim, né? Sim, exatamente. Eu estava lendo e vi que... Exatamente. Por quê? Daí foi criado o que eu fiz. Eu escrevi um projeto chamado Série Rio Negro dos Concertos Sinfônicos, né? A Artemisa foi a minha assessora de imprensa. Sim, foi um sucesso. Eu tomei conhecimento desse projeto. Foi um sucesso, né? Foram 4 concertos. Tinha uma orquestra, vamos dizer assim, oficial para tocar, né, nos 4 concertos, que eu também criei. Só que nós precisávamos, nós mexemos com músicos de início de carreira, músicos que
deixaram de tocar por causa da pandemia, Sim. que não via, foram fazer outra coisa. E abraçaram outra atividade. Exatamente. Né? Então nós estamos trazendo esses músicos, claro. Que têm condições, né, assim. Então nós se viu a necessidade de criar o Instituto Orquestra Sinfônica da Amazônia e, consequentemente, partir para a profissionalização desses músicos. Puxa, que legal isso. Porque não adiantava só fazer alguns projetos pontuais, não. Então, essa nossa jornada hoje é uma continuação de uma ideia, a Orquestra Sinfônica da Amazônia é uma continuação de uma ideia que está na estrada para uma jornada que não tem o destino, não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Né? Acabou. Porque eu quero que, quando eu não puder mais estar à frente, o Instituto vai ter uma outra diretoria, vai ter um outro regente, novos. Nós temos músicos a partir de 10 anos de idade que tocam, são talentos natos, Humberto. É mesmo? Lindos, sabe? Inclusive um deles é o Vitor. O Vitor vai ser o solista, ele tem 12 anos. 12 anos de idade. Um talento. Eu acredito, eu vi um caboclinho, um garoto. Então, ele fantástico tocou lá no Cláudio Santoro, com 12 anos, tocando saxofone, que eu fiquei. Entendeu? Eu fiquei mesmerizado. Fantástico. Né? Então, é tipo assim, a gente tem toda. Para onde que vai esses músicos? Não tem. Ok, então vamos lá, eles estão tocando. Então a oportunidade, também temos músicos já experientes tocando com a gente. Claro. Né? Assim. E então a orquestra ela nasce diante de tudo aquilo que já se foi feito, né, no ano passado. E então a gente segurou o máximo porque a gente queria que todas essas coisas, né, juridicamente. Então tá o silêncio, né? Exatamente. O fator surpresa está aí. Exatamente. Maestro, me diga uma coisa, olha só. 4 famílias de instrumentos estão envolvidas na Filarmônica. Sim. As cordas, as madeiras, os metais e as percussões. E isso perfaz a demanda para 50 músicos, é isso? 50 músicos. São 50 músicos na Sinfônica. E a nossa ideia é aumentar para 60. É mesmo? A minha ideia. Quer dizer, o desenvolvimento vai levar para isso. Exatamente. O senhor falou aí o seguinte, o senhor falou do nascimento da Sinfônica, né, de todos os passos que foram dados para, inclusive a sua própria trajetória, né, como maestro, e vindo para cá para compor um grande projeto lançado pelo governador de saudosa memória, Amazonino Mendes. O senhor também falou, a Artemisa ela deu um spoiler sobre o lançamento que foi brilhante, foi maravilhoso, não me surpreende. Agora, quando é que o público de Manaus vai ter a oportunidade? Né? As pessoas que não foram para o lançamento nem ainda tiveram a oportunidade de estar na plateia da Sinfônica da Amazônia. Já existe um plano marcado, uma data escolhida para apresentação pública, para o público, esse público que está vendo a gente agora, para se deleitar com a Sinfônica da Amazônia? Sim, o primeiro concerto é agora domingo, dia 5. Pera lá. Hoje, salvo engano, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Domingo agora? Domingo agora. Olha exatamente, só. Dia 5. Que legal. Dia 5, 19 horas, no Teatro Amazonas. 5 de maio, domingo, 19 horas, Teatro Amazonas? Teatro Amazonas, exatamente. Não podia ser diferente. Eu, tipo assim, oriento, sério mesmo, todos estão convidados. Olha, preste atenção, tá vindo aí, olha, uma orientação, diga lá. Todos estão convidados. Nossa, é uma festa. É gratuito? É gratuito. A orquestra é do povo. A orquestra é do povo. Vai bombar. Eu peço que cheguem cedo, porque a entrada do teatro é em regime de fila, né? Então, para vocês poderem pegar Teatro Amazonas, lugar. Né? Exatamente, Teatro Amazonas. Aqui fala um pouco do repertório. Sim, claro. O repertório nós vamos fazer. Então, o
O Vitor, ele vai solar o primeiro movimento do concerto de Mozart, é o jovem de 12 anos, exatamente. Né, ele vai fazer solar o concerto número 3 de Mozart. Qual né? é o instrumento dele? Violino. Violino. E depois nós vamos tocar a última sinfonia de Mozart, né? A Sinfonia 41, a Júpiter. Né? Grandiosa. Tudo com grande eloquência, imagina. Sim, exatamente. Maravilha. Depois disso, nós vamos fazer a chamada do compositor Alexander Borodin, as danças polovitzianas. Isso é lá da Polônia? Não, na realidade os polovitzes. Ele é em russo, né? Em russo, a história envolve a Rússia ali. Sim. E eles são. Essas danças fazem parte da ópera do Príncipe Igor, de Alexander Borodin, que conta a história que o Príncipe Igor, o Bravo, né? Ele faz uma campanha contra os polovitzes. Esse é o nome familiar, então, Polovitz? Sim, Polovitz, né? Que são os cumanos, Polovitz em russo. Ok. Então, ele vai vendo certas coincidências hoje no mundo moderno. O príncipe Igor, o Bravo, russo, impõe uma campanha contra um povo nômade, que são os Polovitzes. Entendi. Daí, isso é ser colocado em música. Exatamente. Daí os Polovitz, eles conseguem capturar Igor, o príncipe Igor. Só que ele, segundo consta, ele era uma pessoa muito carismática. Então, o Khan, que eu não sei o nome certo. Sim, dos cumanos do Polovitz, ele se afeiçoa, ele curte uma empatia com o príncipe Igor. Só que ele propõe que Igor renegue a Rússia, todos os, né? E com isso ele faz um ritual e faz com que os prisioneiros participem desses rituais. E a dança faz parte deste ritual. Então são as danças polovitzianas. Que aula, hein? Que aula, maestro. Bacana. Né? E só terminando, a gente tem uma peça do compositor Timóteo Esteves. Ele é pernambucano, mas está aqui há muito tempo também. Pera, o Timóteo está em Manaus. Timóteo Esteves. E ele está em Manaus, ele está aqui? Ele está em Manaus, ele está aqui, né? Ele é chefe de pernambucano, mas está aqui. Pernambucano está aqui. Ele compôs, para homenagear o mês que vem, o mês de junho, é o mês do boi. Sim. Então ele compôs uma linda toada amazônica. Que a Sinfônica vai tocar. Exatamente. Rapaz, eu acho que eu já estou lá. Eu não vou não, já estou lá, maestro, parabéns. E para terminar, eu gostaria de fazer um apelo. Por favor, a casa é sua. Como foi dito aqui, a orquestra é uma orquestra privada. Sim. E nós estamos em fase de captação de recursos. Né? É um projeto pela Lei Rouanet. É uma lei que incentiva, tem um incentivo fiscal. Né? Então, todo o dinheiro que uma empresa aporta no projeto... O senhor está falando agora para as empresas, exatamente, né? Os diretores, CEOs das empresas. Exatamente. Então, todo o dinheiro aportado em projetos culturais é abatido do imposto de renda, 100% daquilo que é aportado. Então, eu faço um apelo a todos os empresários, CEOs de empresas, as empresas, que apoiem a cultura. Né? Não só a Orquestra Sinfônica da Amazônia, mas Qual é o endereço eletrônico da orquestra? Já tem? Eu estou falando do Instagram e essas coisas. Sim, o Instagram. Diga aí. Eu posso fazer uma coisa aqui? O senhor pode tudo. Pode colar, pode fazer qualquer coisa aqui. O Instagram da orquestra está muito, né, muito bonito. Qual é o Instagram da orquestra? Arroba, eu tenho que falar o arroba, Artemisa, pelo amor de Deus. Arroba Orquestra Sinfônica da Amazônia.
Pronto, agora até eu já sei que é o bendito Instagram. Isso mesmo, @Orquestra Sinfônica da Amazônia. Isso aqui para os empresários. Para quem quiser também seguir. Para quem quiser seguir, no Instagram, nos sigam, compartilhem, comente. Pronto. Entendeu? Comentem, interajam conosco. Né? @Orquestra Sinfônica da Amazônia. Ó, a Artemisa já está mostrando umas fotos fantásticas aí. Né? O Musa, nosso parceiro, né? Muito importante na orquestra. Égua das fotos. A orquestra é uma orquestra residente do IBEU, do Teatro IBEU. Né? O IBEU é um parceiro que nos abriu a porta. A Ruth é maravilhosa, lá a diretora do IBEU, ela é fantástica. Né? Maestro, parabéns. E toda vez que o show me encontrar por aí, ou mesmo na minha ausência, me imagine, porque eu vou estar aplaudindo vocês. O que vocês estão fazendo muito obrigado, é Alberto. digno de aplausos, eu sempre estarei aplaudindo. E este espaço aqui, o espaço do Fazendo Arte no Portal da Holanda, esse espaço, ele é todo de vocês. Vocês são residentes neste espaço, todos vocês da Filarmônica da Amazônia. Tá obrigado. Bom? Muito obrigado. Muito e obrigado. Domingo eu vou fazer todo o esforço do mundo para eu estou muito curioso em ver vocês em performance. Eu vou fazer tudo para ir lá. Domingo, que horas, hein? 19 horas. Teatro Amazonas. Mas gratuitamente. A Artemisa está soprando ali o que é. Sim, eu quero agradecer. Já ia esquecer os agradecimentos. Agradeça, Maia. Exatamente. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores. Claro. Ao IBEU Manaus, na figura do presidente Luiz Fabian, né, grande que Luiz. foi Fabian é um parceiro. Cavaleiro, bacana ele. A Bemol, a Bemol foi Salomito Peixão vai me matar. Alberto, não falaram a Bemol. Né, a Bemol que acreditou no projeto. E tem né? o Jaime também, né? O Jaime e o Salomito. O Sistema Encontro das Gravas, os nossos apoios culturais. Sim, a né? TV, né? A TV, exatamente. Do Estado, né? Ao vivo, transmite ao vivo, exatamente. É um parceiro, né, na figura do Dr. Oswaldo Lopes. Sebrae Amazonas, olha né? só. O CAUA, Centro de Artes da Universidade. O CAUA, isso. Né? As reuniões da Academia Amazonense de Música acontecem lá no auditório do CAUA, grande parceiro. O Musa. O Musa, né? Claro, o Musa, Museu da Amazônia, né? Visitem o Musa. Sim. Né? Chuatê, que é uma empresa, né, que faz toda uma questão de contabilidade também. Sim. Né? E no dia vai ter uma surpresa da Peixaria do Leite. A peixaria. No dia tem essa peixaria. Fica ali no Povos da Amazônia, no Centro Cultural Povos da Amazônia. Se ele tiver sopa de bodó, eu vou lá. Vai eu, Liminha e a senhora lá comer sopa de bodó. E terminando a realização desse concerto, a realização do Instituto Orquestra Sinfônica da Amazônia, Associação Apoiar, né? E Secretaria de Cultura e Governo do Estado, nossa parceira, a quem eu tenho muito que agradecer. Secretário Marcos Apolo, não é isso? Né? Junto também, eu não posso esquecer da minha querida Orquestra Amazonas Filarmônica, que tem sido uma parceira, né, representada pelo maestro Maleiro e pelo maestro Marcelo de Jesus. Marcelo de Jesus a quem eu agradeço muito também. Muito legal. E eu quero publicamente, novamente, agradecer essa cabocla maravilhosa que é a Artemisa Gadelha, tá? Foi ela que... A minha assessora de imprensa, a Artemisa Gadelha. Foi ela que me cutucou, mas Humberto, pelo amor de Deus, tá bom, tá aí o maestro, minha gente. Por hoje é só. Bora lá no Teatro Amazonas, domingo, a partir das 19 horas, conhecer a primeira apresentação da Orquestra Filarmônica Sinfônica da Amazônia. Orquestra Sinfônica da Amazônia. Vocês não vão se arrepender, pelo contrário, vocês vão alimentar a alma de vocês com uma boa música. Até lá. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.